Com você, Eric. Tudo bem. Beleza, obrigado, Belisário. Então, sejam todos bem-vindos. Acredito que o Belisário falou muito bem, então ele completou tudo que a gente tinha que passar de informação, e eu quero compartilhar a gratidão em nome da Associação Panamazônia, da gente estar conseguindo voltar a dar os primeiros passos nesse braço jovem. Eu fico muito feliz de existir alguns jovens que queiram realmente, que entendam o valor do que nossos pais ou do que nossos familiares antepassados fizeram pela região, fizeram pela nossa história, e eu acho muito interessante a gente valorizar isso, buscar entender, e é um desafio que eu tenho diariamente, porque eu faço parte de uma empresa familiar, são gerações diferentes, são mentalidades diferentes, mas em muitas direções eu estava certo, em outras direções eu estava errado, então eu sou a favor do equilíbrio entre essas duas gerações, e é um assunto muito legal. Alguns dos meus amigos que estão aqui online são pessoas que são jovens que também passam pelo mesmo dia a dia do que eu, e é muito legal tudo isso que está acontecendo aqui, essa troca de experiência, e para que possamos ir em direção ao desenvolvimento da nossa região, que é uma região incrível. Eu acho que eu tenho viajado menos do que muitos aqui no grupo, mas recente eu visitei o Ceará e eu voltei gostando muito mais da nossa região do que eu gostava antes. Cada vez que eu viajo para fora, eu acabo valorizando mais o local onde a gente mora, então acho que a gente merece um melhor desenvolvimento para tudo que existe aqui, e eu sou muito a favor do objetivo da Panamazônia, que é potencializar o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da Amazônia e dos amazônicos, né? Nós que moramos aqui. E vamos começar, né? Para que não fique muito longo. Belisário, você tem mais experiência que eu nisso, então qualquer motivo que você queira entrar, Eric, você entra, tá? Para a gente já dar o início. Tá. Pergunta só, Eric. Vamos ver, vamos consultar o Romero se ele quer começar, ser o primeiro a falar. Romero, você quer entrar logo para ficar também livre, já que você está com aquele problema? Boa noite, pessoal. Não, é uma satisfação estar falando com todos. Não sei se o meu áudio está bom. Tá bom, claro. Ok. Não, vamos deixar a Lidiana falar. Na verdade, o problema que eu tive foi um terreno nosso foi invadido hoje. Isso é uma coisa muito estressante. A Constituição brasileira prevê o direito de propriedade, mas quando isso acontece, eu tenho uma experiência na área imobiliária e nunca tinha passado por isso diretamente. Agora eu senti na pele o que é isso. Isso mexe com a gente revolta, porque você vê pessoas de diversos tipos, de mais diversas intenções. Você tem que ir lá provar que o direito está com você, sendo legítimo proprietário, é um negócio muito complicado. A gente começa a perceber que o Estado brasileiro precisa melhorar muito para garantir os nossos direitos constitucionais, dentre eles o direito de propriedade. Se a gente deixar os nossos instintos primitivos falar, dá vontade de chegar lá e fazer uma loucura, mas a gente tem que buscar seguir aquilo que é legal e ser firme e, na hora certa, saber resolver o problema. Então, eu passei o dia praticamente hoje envolvido nisso, amanhã vai continuar, mas eu pude estar aqui e compartilhar a experiência com vocês, que é uma coisa muito gratificante. Vamos deixar que a Lidiane fale e, na sequência, eu posso falar. Tá bom. Romero, muito obrigado. Olha, nossa solidariedade, viu, Romero? Porque realmente essa situação é terrível. E muito grato pela sua deferência diante de... Eu sei que você estava agorinha lá no terreno, com polícia, com uma confusão toda, e eu sei do seu esforço para estar aqui conosco hoje, nesse momento. Então, muito obrigado pela deferência mesmo. Antes de passar a palavra para a Leidiana, eu acho que o Pedro tinha levantado a mão. Quer falar alguma coisa, Pedro? Não, Belisário, acho que talvez... Tá bom. Então, Pedro, a gente vai mudar a ordem. Então, fala primeiro a Leidiana, depois o Romero e você em terceiro, tá bem? Sem problema nenhum. Muito obrigado. Leidiana, a palavra está com você.
Aqui, que eu estava no mudo. Todos me ouvem? Claramente. Sim. Muito bem. Bom, obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Estou com muita honra e satisfação, né, de poder estar aqui com vocês compartilhando esse dia tão especial. Eu vejo assim, estou muito honrada porque tem tanta gente ilustre aqui nessa live hoje, né? Agradeço muito aí, Belisário, o convite. Confesso que eu queria muito que o Romero fosse o primeiro, porque eu estou bem nervosa para falar. Mas, enfim, muito obrigada mesmo, Belisário, pelo convite e agradeço a todos aí. Espero que eu consiga compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E também quero agradecer a todas as pessoas aí da empresa que estão presentes para ouvir um pouquinho. Eu esqueci de mencionar uma coisa, desculpe interromper. Eu, quando apresentei a Leidiana, eu não sei se eu mencionei que a Leidiana, ela é filha de um dos fundadores do Grupo Rovema, o Lédio Guedin. Se não já havia dito, bem, está esclarecido agora. Por favor, Leidiana, pode prosseguir, não vou interromper mais. Não, tranquilo. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Eu estou no Grupo Rovema desde 2006, já tem um tempo que eu estou participando dessa jornada familiar. E só para explicar um pouco para vocês, hoje o Grupo Rovema ele atua com 4 grandes verticais, né? A gente atua na parte de veículos leves, pesados, atuamos também no agro, na parte de energia, e agora a gente está com um grande desafio atuando com fintech, com uma fintech também. Essa fintech, inclusive, é onde eu estou sendo desafiada, é onde eu estou atuando. Eu sou diretora de patrimônio na UsiPay. Eu estou há praticamente 1 ano lá, muito envolvida com tecnologia, com gente, com processo, e é uma fintech voltada para a área de serviços financeiros, né? A gente tem lá uma subadquirência, trabalhamos com antecipação de recebíveis, uma empresa voltada para uma logística integrada com o cliente, voltada também para a parte de cartões de combustível, manutenção e a parte de convênio. Estou me desafiando muito, né, nesse último ano, porque trabalhar com tecnologia é muito diferente. Para o Grupo Rovema isso está sendo um grande desafio, porque é totalmente disruptivo, né? E uma coisa que eu queria falar para vocês que é importante quando a gente fala de sucessão, para vocês entenderem, no nosso caso, nós não somos uma empresa familiar, nós somos uma empresa multifamiliar. O que é isso? A gente tem várias famílias, então nós somos 4 sócios que em algum momento se intercalam entre sobrinho, primo, tio, cunhado, mas não é uma única família, né? Então, sou casada, tenho 42 anos e tenho 2 filhas. Falando da minha carreira profissional, como que eu iniciei, eu comecei não no Grupo Rovema, né? Eu fiz um trabalho de trabalhar fora do Grupo Rovema antes de iniciar as atividades dentro. E eu acho que isso foi um fator muito positivo para o desenvolvimento das minhas atividades. Eu tenho uma visão externa, né? Então, aqui, estando com vocês no Plano Amazônico, eu fico pensando, porque a minha formação profissional foi aí, em Manaus. Eu rodei esse distrito industrial todo aí, na época que eu fiz o FAM, administração, fiz administração de empresas em Manaus, fiz a minha pós-graduação, tudo aí, e trabalhei mais ou menos uns 4 a 5 anos na Ambev, que é a indústria de bebidas, né? E eu sempre achei que eu tinha que ter essa experiência fora para depois trazer para dentro algum conhecimento e até que depois desse período eu voltei, né? Depois que eu trabalhei esse período fora, eu decidi voltar para a empresa. E meus pais sempre me incentivaram muito, sabe? A estudar, a correr atrás e sempre tentando dizer para mim o quanto isso era importante. Principalmente porque, assim, ele sempre dizia, né? Como ele é mecânico, a base do Grupo Rovema veio da mecânica. E o meu pai é mecânico, então ele sempre dizia, tanto ele como a minha mãe, né? Lá ele estuda, né? Leidiana estuda
porque esse é o bem mais valioso que você pode ter. Então, eu me dediquei muito nessa questão do estudo, para quando voltasse para ajudar ele, eu tivesse mais conhecimento para poder contribuir. E aí, quando eu voltei para poder atuar no grupo, eu me lembro bem, assim, né, contando um pouco da trajetória, como que foi que eu entrei? Todos os sócios se reuniram, foi uma reunião, assim, formal, né, a Lidiana vai vir trabalhar, e a primeira coisa é, como é que a gente vai chamar a Lidiana? Porque eu era conhecida na família por Lali. Todo mundo me chamava de Lali daqui, Lali de lá, que era meu apelido. Não, mas dentro da empresa você vai ter que ser chamada de Lediana. E o Adélio falou, não, Lidiana, você não, aqui não pode ser Lali, agora você é Lidiana. Mas o tempo inteiro, todo mundo me chamava de Lali ali, até as coisas se adaptarem. Então, eu comecei sem muito apoio, sem muita definição do que fazer, atuando, sempre muito generalista, né? E uma necessidade muito grande de provar competência por conta da falta de estrutura naquela oportunidade que a gente tinha. Então, você acaba tendo que sempre querer mostrar muito o que você tem de bom para entregar. E assim, né, eu vim para trabalhar no ramo de automóveis e tinha trabalhado numa indústria de bebidas. Então, tipo, nada que eu dizia tinha a ver. Não, você trabalhava numa fábrica de bebidas, não tem a ver. E eu, na verdade, ali só estava querendo trabalhar o processo de gestão. Mas aí, compartilhando, falando, né, dessa entrada, a gente teve, falando de sucessão, um evento trágico. A gente passou por uma dificuldade muito grande em 2008, que eu acho que sucessão é falar disso, é você ter uma perda inesperada na família, e a gente teve o falecimento de um dos sócios que era assim, era de final de semana, tá todo mundo junto, e a gente perdeu um dos sócios através de um acidente de barco. E aquilo foi um choque, sabe? Um choque para todo mundo. E agora, como que fica, né? 4 famílias e a gente perdeu um ator super importante. E o que foi interessante é que ninguém estava preparado. Ninguém imaginava, ninguém aceitava, na verdade, aquele momento que a gente passou. Mas, num processo de 2 anos, que foi de 2006 a 2008, nós estruturamos as holdings, fizemos acordo societário, código de ética, fizemos o critério de ingresso e uma série de outros protocolos. E eu confesso a vocês que se naquele momento daquela perda, que foi muito drástica, a gente não tivesse toda essa estrutura, esse arcabouço, eu não sei se eu estaria aqui hoje contando para vocês um pouco dessa história, sabe? Porque desestrutura muito, né? Uma perca, principalmente inesperada, desestrutura demais. E aí, eu queria dividir assim com vocês também, eu separei alguns tópicos do que eu acho do tema do processo de sucessão, o que eu entendo que é um processo de sucessão saudável, aonde que a gente pode tentar construir isso de uma forma menos pesada, porque sempre é complexo, não é simples, é difícil, né? Mas o que eu vi nessa minha empreitada, né? Que a questão de encontrar um ponto de equilíbrio entre quem entra e quem está dentro, ou seja, o conflito é tentar entender as diferentes gerações que trazem diferentes visões de mundo, diferente formas de atuar, né? E eu fico vendo, principalmente hoje, que a gente tem uma geração aí muito voltado para uma comunicação horizontal e não tem hierarquia, falando de compliance, de responsabilidade social, de economia 4.0. Então, quando entra na geração que está atual, se essa geração não se reinventou, não se atualizou, dá um choque muito grande. Então, qual que é a palavra que eu vejo que é relevante para a gente conseguir segurar? Muita resiliência. Você vai toda hora se frustrar demais com todos os processos que você quer mudar, com as coisas que você quer implementar, e, na verdade, muitas vezes você não vai conseguir naquele momento, porque aquele não é o momento da empresa. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Pelo menos eu tento muito, ainda tem muitas coisas que eu quero mudar, que lá em 2000, vamos dizer, quando eu estudava teoricamente,
eu gostaria de implementar, mas ainda, de repente, não foi possível. Mas eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir. Então, resiliência é uma palavra muito importante dentro do processo de sucessão, tanto de um lado quanto do outro, mas principalmente de quem está entrando. Um outro ponto que eu acho muito importante é quando a gente fala da dinâmica de acompanhamento dessa gestão, né? Porque quem está de fora, né, a pessoa que está afastada do negócio, ela fica muito insegura em relação às decisões que estão sendo tomadas. Então, essa distância traz muito desconforto, né? Os filhos que não estão na gestão não são tão sócios quanto que são tão sócios quanto que estão na gestão. Mas muitas vezes a gente fala, ele não trabalha, né? Ele está lá fora, fica aquela... E, na verdade, não. A gente precisa dar condição, dar satisfação de tudo aquilo, né? E outro ponto que eu acho legal a gente olhar é a questão dos papéis. Eu não sei vocês, nas organizações que vocês atuam hoje, mas, por exemplo, aonde eu atuo, a gente sempre tem alguns chapéus, né? Então, em muitos momentos você é vista ali como sócia, mas, na verdade, você está ali naquele momento, naquela oportunidade, exercendo um papel de executiva, para fazer entregas, trazer resultados. Então, você tem que estar muito certa de qual papel você está ocupando e deixar toda a tua cadeia, todo o teu entorno, entender qual é realmente o teu papel naquela oportunidade. Porque você consegue separar o papel de dono do papel da gestão como um todo. Então, outro ponto que eu acho super importante que acontece muito com a gente é a questão do poder e da liderança, que faz um pouco junção do que eu estava falando. Se a gente não saber se colocar no papel, porque o que acontece? Quando a gente entra, você é o filho do dono, você é o filho do dono, então você tem que ter atitude, tem que ter postura, você tem que cumprir regramento, você tem que estar sempre sendo o exemplo para que as pessoas possam te seguir. Então, isso acaba sendo um peso. E se você não tiver habilidade e atitude para poder conduzir ali, você acaba que não vai ter o respeito, você vai ter o poder, mas não vai ter a liderança junto aos teus liderados. Eu não sei se os meus pais conseguiram entrar, mas eu queria aproveitar e agradecer, né, um pouquinho, porque eu, graças a Deus, eu tive, e dividindo com vocês aqui, dentro da minha holding familiar, eu tive uma sucessão ativa, né? Meu pai, por toda a condição que ele tem de não atuar na área administrativa e não querer, hoje eu sou membro do conselho, né? Ele abriu espaço, ele me deu suporte, ele me incentivou, né? E falou, voa para os negócios, se você gosta, atua, vai para cima. E eu não posso também deixar de agradecer um carinha aí que hoje é o CEO do grupo, que é um empreendedor nato, que é um tio de lambuja, que eu tenho, que me ensina todos os dias, que é o Adélio. Então, assim, muito obrigada aí a todos vocês pelos ensinamentos, e eu queria só passar isso para vocês, de alguns pontos que eu acho relevante dentro do contexto da sucessão e das dificuldades que a gente enfrenta, principalmente no processo de mudança. Então, eu digo que resiliência é a principal virtude para superar todos esses desafios, sabe? E ter muita clareza da responsabilidade e do compromisso que a gente tem com todos os colaboradores e famílias que nos seguem. É isso, pessoal. Obrigada. Lediana, excelente, muito bom. Eu peço que você permaneça conosco até o final, porque os jovens, tem muitos jovens aqui conosco hoje, e com certeza eles vão querer fazer perguntas para vocês. Então, conto com a sua colaboração para ficar até mais um pouco conosco. Eric, tu queres falar alguma coisa, Eric? Não, Belisário, pode seguir. Você quer então que eu conduza? Tá, então tá bom, tá certo então. O Adélio, e nós temos aqui o Adélio e o Gilvan Guedin, que estão à frente, são dois executivos, né, CEOs do grupo Rovema. Vocês gostariam, Adélio e Gilvan, de complementar alguma coisa? Porque, bem,
Adélio, gostaria de complementar, fazer algum comentário? Boni, eu tô aqui em casa, Belisário, e tem um cachorro aqui que está me incomodando, mas vou tentar ver se ele fica quieto, porque, mas não é fácil não, né? Na empresa ele te manda, no cachorro ele que manda na gente, mas vamos lá. Não, eu só queria dizer que a Lediana é um belo exemplo, nós tivemos várias tentativas de outros filhos de sócio na empresa, e a gente tem muita dificuldade de fazer essa condição. O Érico, acho que no início falou, é o velho com o novo, né? Então, e o grande desafio lá na empresa, que eu sempre falo, é a demissão do dono, né? Que para fazer essa sucessão você tem que demitir o dono. E aí, às vezes, o dono está sentado numa cadeira que ele tem medo de sair dela, né? Entendeu? Então, o maior desafio dessa sucessão é exatamente essa aceitação dessa juventude que está vindo com outra velocidade, com outro tamanho, mas às vezes não tem a responsabilidade que o próprio Romero está falando, essa experiência de vida que leva você a segurar o pilar das empresas. Então, esse misto que o Eric colocou muito bem entre o novo e o velho, ele tem que ter um equilíbrio. E a sucessão é exatamente esse desafio diário que a gente tem de vaidade, de princípios, de conceitos, de conhecimento. A gente sempre imagina que o filho do dono tem que entrar na mesma altura do dono, e às vezes ele não quer. Eu tenho meu filho que não quer ir para a empresa e falar, pai, isso é um sonho teu, não é meu, eu não quero isso, não. Então, isso é o maior desafio que a gente tem de fazer essa resiliência que a gente está falando, de dizer para o filho que ele tem que ir na empresa e tocar da mesma velocidade que a gente está tocando as empresas. Mas eu acho que é importante essa conversa. Quanto mais conversa tiver nesse momento, é importante, e aí, sim, essa aceitação do novo, não é com o velho, com o novo, com a tradição, às vezes, do grupo, as expectativas do grupo que tem no dia a dia. Então, acho que parabéns à Lediana, ela é um grande exemplo de sucesso, e ela trabalhou muito na Ambev. Eu falo assim, quando ela chegou na empresa, ela tinha a ideia assim, de fazer uma circular, todo mundo cumpria a circular. Falei, não, tem que explicar, tem que mostrar. Para ela, uma circular estava valendo para a empresa toda como se aquilo fosse uma lei. Que na Ambev, com certeza, a época é uma indústria e tem todo um regulamento de tradição. Que numa empresa familiar, muitas vezes, o dono ainda faz muita regra no dia a dia, né? Entendeu? Mas valeu, acho que vale o desafio, vale a pena insistir, e vale a pena insistir nesse jovem, que realmente eles precisam carregar esse piano daqui para frente. Obrigado, Belisário. Obrigado, Lediana. Parabéns pela sua... Parabéns, Adélio. Antes de passar a palavra, eu queria fazer só um breve comentário, esclarecendo para os que estão aqui assistindo, que não conhecem o Grupo Rovema. O Grupo Rovema, eu imagino que seja um grupo mais difícil de fazer sucessão do que outros que se concentrem em apenas uma atividade, não é? Acho que grupos assim como o Rovema, que tem muitas atividades distintas, e nós tivemos a oportunidade de ver isso em loco, o Alexandre Zucatelli, o Maurício Benzecri, o Reinaldo Zucatelli e eu estivemos, não faz muito tempo, com a Adélio, e nós passamos uns 2 dias andando com a Adélio, conhecendo todas as empresas. São 18 empresas, não é, Adélio? Ou 16 empresas? Mamãe, eu quero R$10 quando é 10 atividades econômicas diferentes: agronegócio, energia, ração, caminhão, automóvel, corretora, comercializador de energia. Então, eu falo assim, na empresa é igual à televisão, cada momento você muda o canal, né? 1 é a Globo, 2 é SBT, 3 é... E lá na empresa tem que fazer isso. Vai conversar, tem que mudar o canal. Qual é o canal que nós estamos conversando agora? Então, esse é o nosso desafio de fazer isso, entendeu, Belisário? Exatamente. E eu vi como é desafiador aquilo, porque são tantos assuntos, tantas atividades tão distintas uma das outras, né? Então, eu imaginei que o processo sucessório ali realmente fosse um desafio a mais ainda. O Gilvan Guidin, você quer fazer algum complemento? Eu não sei se ele está escutando, que ele está numa formatura do sobrinho dele agora. Então vamos prosseguir. Antes de prosseguir, eu queria registrar aqui a presença do Antônio Azevedo, que é um dos palestrantes desta noite. Antônio, como você não estava, houve, enfim, em razão de alguns acontecimentos, nós fizemos uma ordem de apresentação, que ficou a Leidiana em primeiro, o Romero Reis em segundo, o Pedro em terceiro, e você vai ficar no último. Você concorda ou prefere que mude essa... Não, tá obrigado. bom, Romero. Muito obrigado, Antônio Azevedo. Também. É uma honra tê-lo aqui, e ficamos todos muito gratos por sua deferência e generosidade em participar conosco hoje. Muito obrigado. Bem, então a palavra agora está com o Romero Reis.
apresentando de novo, Romero Reis, empresário da área de construção civil, diretor-presidente do grupo RD. Né? Romero, por favor. Você está mudo, Romero. Ative seu microfone. Obrigado, Belisário. Boa noite a todos. Acho que agora está o som, né? Claramente, ouvindo claramente. Então, primeiro dizer que, antes de começar aqui do nosso assunto, dizer para o Adélio que a gente está chegando lá em Porto Velho, né? Nós estamos começando uma operação lá. Inclusive, terça-feira estive lá e na próxima oportunidade que eu tiver, vou lá fazer uma visita a ele, a Lidiane, ao Grupo Rovema. Vai ser uma satisfação nos conhecermos pessoalmente. Mas, assim, eu vou tentar ser breve, tocar alguns tópicos aqui, né? Eu sou o fundador do meu grupo. Costumo dizer que eu não sou filho de nem casado com. Eu venho de uma família bastante humilde. As oportunidades que eu tinha para tentar acumular algum estudo era ir para a escola pública. Com 14 anos, eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, através de um concurso. Depois, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, me formei oficial do Exército. 3 anos depois, eu fui para o Instituto Militar de Engenharia, me formei engenheiro militar e escolhi vir para Manaus. 5 anos depois que eu estava aqui, atuando muito na área de cálculo estrutural e planejamento de obras, eu resolvi fundar a RD Engenharia, que é uma construtora e que opera nessa área. Nós temos aí uma atuação muito forte no Distrito Industrial, principalmente em obras institucionais, obras privadas, galpões, indústrias em gerais, né? Hospitais, hotéis. E há pouco mais de 10 anos passamos a atuar no mercado imobiliário, com residências, prédios comerciais, e foi muito bom porque a gente buscou um equilíbrio. O Distrito Industrial de Manaus passou por alguns percalços e complementar faturamento vindo do mercado imobiliário ajudou a gente a se estruturar. Recentemente também montamos uma outra empresa que é uma empresa de vendas que busca vender os nossos produtos imobiliários. Tem mais de 3 milhões de metros quadrados construídos entre residências, indústrias, hotéis, hospitais, as mais diversas escolas, né? Isso permitiu que a gente acumulasse uma experiência específica na área da construção, né? Com relação aos conceitos de sucessão, eu diria que é uma ação estratégica. Primeiro, que ela tem que partir do fundador ou de quem estiver, de quem sucedeu, está à frente do negócio, precisa entender, assim como disse a Lidiana, que foi surpreendida por um episódio da vida, né, que para morrer basta estar vivo. Um dos sócios teve um acidente e veio a faltar. Se não tivesse uma estrutura, se não tivesse um plano de sucessão, uma estrutura organizacional, um acordo de acionistas, certamente esse episódio teria sido muito mais traumático. Mesmo tendo tudo isso, quando falta um dos players, né, que está jogando, sempre traz algum trauma para manter a operação em dia, né? O ideal é que essa transição seja feita em vida. Ao final desses tópicos que eu vou abordar, eu vou falar um pouquinho dos 2 anos que eu fiquei afastado do meu grupo empresarial para cuidar de um projeto político. Não que eu quisesse ser político, nunca quis, mas eu achei que a cidade de Manaus merecia um programa de governo com um pensamento como o nosso, de que não há como inchar a máquina pública, senão não vamos conseguir devolver serviço público de qualidade. Não sou candidato, não tenho pretensão nenhuma política, eu fiz aquilo para devolver um pouco da gratidão que eu tenho por essa terra. Acho que, se você quer fazer uma boa sucessão, tenho uma convicção de que você deve procurar uma consultoria advocatícia ou voltada para essa área, para que ela possa criar um acordo societário, para que ela possa estruturar melhor a organização e estabelecer regras, né? Especificamente nessa questão de vida, nós somos um produto criado por Deus, eu sou cristão, né? Que tem também um prazo de validade. E se a gente fizer essa transição em vida, a gente vai evitar muitos transtornos. Como é que o sucedido pode atuar, né? Não dá para a gente ficar na frente da operação por muito tempo. Eu tenho 60 anos e não vislumbro ficar além dos 65 anos. Já estabeleci esse parâmetro para mim. Isso não quer dizer que seja
inflexível. Acho que isso é muito próprio das empresas, né? Agora, tem um conceito que é fundamental. A empresa pode ser familiar, mas ela deve ter uma estrutura profissional, ela deve ter tipo umas best practices aí que permita com que ela funcione como se ela fosse uma sociedade anônima, como se ela tivesse, como que ela tivesse, não, com processos bem claros, pessoas escaladas por mérito. E aí eu reforço aquilo que o Adélio já falou e que a Lidiana também mencionou, uma coisa é ser herdeiro, né? Os filhos são herdeiros, né? Os netos, os bisnetos, mas outra coisa é a pessoa, o nosso filho, o neto, o bisneto, querer estar preparado para ocupar alguma posição na nossa estrutura organizacional. Muitas vezes é melhor você deixar ele participar só da distribuição de lucros e dividendos e não receber prolabore fruto do trabalho que ele venha desempenhar. Eu acho que isso é um conceito fundamental na questão de sucessão e não quero me alongar, os conceitos são muito conhecidos por todos, e quando eu fui participar desse pleito de 2020, né, para a Prefeitura de Manaus, no início de 2019, eu resolvi me afastar da operação, coloquei lá, escolhi, né, fiz um processo seletivo para colocar um CEO no grupo, reorganizamos as empresas, criamos diretores abaixo do CEO, criamos um conselho consultivo. Na minha empresa não tem conselho deliberativo, mas tem um conselho consultivo que funciona nos moldes estruturados de uma SA. Né? Tem conselheiros externos e tem conselheiros internos e familiares. E, com isso, a gente consegue, com alguma regularidade, a cada 60 dias, nos reunirmos e checarmos a estratégia. Acho que tudo que é radical não roda, não é muito salutar. Então, vou ficar até morrer, não é bom, porque vai ser uma transição traumática. Vou sair da operação mais cedo, vai deixar de agregar. Então, cada um tem que buscar um time certo para poder entender. Não, até aqui, no meu caso, eu espero, se a saúde permitir, e ficar à frente da operação até os 65 anos. E também, se ao longo, entre os 60 anos que tem hoje e os 65, descobrir que tem alguém mais habilitado ou que a gente possa fazer essa transição antes dos 65 anos, nenhum problema. Se a vida permitir que eu viva mais de 65 anos, vou continuar atuando no conselho. Né? É lá que a gente tem que dar a nossa contribuição. É o que acontece muito com as entidades de classe. Aí tem um presidente que vai lá, contribui, aí ele sai e depois não contribui mais para a entidade. Isso é muito ruim. Ele tem que ir para o conselho e lá ele vai checar as estratégias, vai ajudar a sua formulação e vai continuar mesclando a experiência que só a vida pode conceder com a jovialidade das gerações que estão vindo aí. E esse ambiente não homogêneo é que traz soluções e que constrói resultados. Basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu já estou fazendo essa transição, quero aqui retificar o que eu falei agora. Já tem hoje um CEO, novamente, no grupo. A minha segunda geração está lá representada. Tem uma filha que já é diretora, tem uma outra que está em nível de gerência, e tem outros filhos que participam do conselho deliberativo. Né? Essa é uma estrutura que a gente entendeu. Essa transição eu fiz durante 6 meses para um CEO que foi... Depois que eu voltei, refiz essa estrutura que eu tinha e agora o CEO está pleno lá e a gente vai atuar no conselho e principalmente na área de novos negócios, porque a gente pode agregar muito isso no dia a dia e que não consome tanto na operação. Basicamente, essas ideias que eu queria compartilhar. Sei que tem outras pessoas para expor também. No final, a gente pode fazer aqui um debate, responder perguntas. É uma enorme satisfação poder participar. Obrigado. Excelente, excelente, Romero. Muitíssimo grato. Excelente explanação. Muito obrigado. Antes de passar para o Pedro, eu queria chamar o doutor Irani. Doutor Irani, o senhor nos ouve, doutor Irani?
Doutor Irani, o senhor pode ligar seu microfone? Agora. Ok. Pronto, estamos ouvindo. Doutor Irani, eu queria pedir Ok, permissão tá. aos outros dois palestrantes que ainda não falaram, o Pedro e o Antônio, mas eu não queria perder a oportunidade, já que o senhor nos honra com sua presença, e nos alegra também, porque é uma satisfação tê-lo aqui. Seria Obrigado. bom se o senhor pudesse compartilhar uns 2, 3 minutinhos, um comentário do processo sucessório na sua empresa, que já aconteceu, não é? E foi muito bem feito. E é uma empresa de grande porte, são mais de 5.000 funcionários em todo o Brasil. O senhor podia compartilhar um pouco conosco? Como é que foi lá? Posso, só estou tentando ajeitar meu Zoom aqui. Então, não tem problema, nós aguardamos. Ah, Nós estamos ouvindo o senhor muito bem, viu? Agora está ouvindo, só e vendo. Só que eu inverti Não, agora aqui a situação. está invertido. Tá Bem, invertido, mas né? a gente está ouvindo. Se o senhor quiser falar, a gente está ouvindo claramente. Bom, o que eu queria... Está me ouvindo? Claramente. Pode Alô? falar, doutor Irani, pode falar. O que eu queria comentar é que a nossa empresa já trabalha nisso há uns 10, 12 anos. A gente contratou uma empresa especializada no assunto, ela preparou meus filhos e eles foram assumindo os postos, né? Hoje eu tô no conselho e nós criamos 4 vice-presidências, né? São os 3 filhos que trabalham dentro da empresa, né? Que trabalham, são 3 vice-presidentes e a dona Leda, que trabalha comigo há muito tempo, né? Conheço. E então ela ficou vice-presidente também e ela comanda a parte de logística. O Daniel comanda a parte comercial e recursos humanos, o Paulo César financeiro e manutenção, né? E o Erasmo cuida de navegação. Então ficou mais ou menos dividido assim. Eu estou no conselho, o presidente é o Paulo César, né? Futuro presidente, já está comandando as empresas. Eu estou no conselho, trabalho todo dia, mas eu sempre me comunico com eles é que fazem acontecer. Quando eles têm alguma dúvida, pedem um conselho e aquilo que eu posso colaborar, na minha experiência, eu participo, colaboro, mas agora nós estamos trabalhando a terceira geração, estamos fazendo um trabalho junto com a terceira geração, que também é um pouquinho mais complicado, porque aumenta a quantidade de pessoas e aumenta a quantidade de maneira de pensar das pessoas, né? Entende? Então, nós contratamos uma empresa em Porto Alegre e a gente faz reuniões cada 3 meses, 2 meses, junta todos esses netos aí e começa a traçar diretrizes, organizar normas de procedimento, como que vai ser estamos fazendo trainee com eles, né? Preparando eles para o futuro. Tem algumas normas, né? Que eles têm que cumprir para chegar dentro da empresa. E estamos assim começando a fazer eles irem para o exterior, ficarem fora um período, para trazer coisas novas de lá e também para eles crescerem mais rapidamente. O processo está andando muito bem. Eu me sinto realizado nesse sentido, porque meus filhos todos trabalham comigo e eles começaram, na época era permitido, né? 11 anos de idade, ia para a empresa. Meio-dia empresa e meio-dia colégio, né? Então, se criaram praticamente dentro da empresa. E quando ele faltava um dia, 2 para completar os 11 anos, eles já iam lá, pediam para a mãe deles arrumar macacão, porque eles começavam lá na mecânica, né?
Aí a mãe deles confeccionava um macacãozinho para eles e eles iam para a mecânica. Aí no meio da graxa lá, eletricista, borracheiro, auxiliar de mecânico, e todos eles começaram por lá. E depois foram subindo, chegaram office boy, no setor administrativo, gerentes e diretores, e agora são vice-presidentes. Então, praticamente, eles se formaram dentro da empresa e trabalham comigo. Assim, a empresa tem tido um sucesso muito bom, trabalhando sempre na harmonia, de mãos dadas, um por todos, todos por um. Eu não me lembro de ter tido assim uma briga entre eles ou eu ter discutido forte com ele. A gente trabalha com muito diálogo, muita assim entusiasmo pelos negócios e dentro de uma harmonia e alegria, porque é um sacaneando com o outro, a gente discute assunto sério e depois a gente sai para a brincadeira junto, não tem carregar a cor um do outro. Isso me faz muito bem como empresário, me sinto realizado nesse sentido. É mais ou menos isso, Belisário. Doutor Irani, muito obrigado. Olha, doutor Irani, o senhor sabe que a sua história de vida e sua história empresarial é uma das mais inspiradoras que eu conheço, viu? Outra é a do pai obrigado. do Antônio Azevedo, do saudoso Obrigado. doutor Zé Azevedo. E essa história que o senhor acabou de nos contar também é uma belíssima história. Meus parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o Pedro Monteiro. Pedro, por favor. Obrigado, Belisário. Obrigado pelo convite. Vou falar assim, brevemente, a nossa experiência que tivemos na Virrosas, que, para quem não conhece, é uma indústria de alimentação. Nós fabricamos vinagre e alguns outros molhos e fazemos distribuições de alguns produtos, leite de coco ralado, enfim. Queria começar, Belisário, e assim, um detalhe importante é que eu sou a 4ª geração da Virrosas, e é uma empresa de 108 anos. Esse ano faz 109. E, assim, ser a 4ª geração, por si só, já é um grande desafio. Pela pesquisa que foi feita pela auditoria PwC, constatou que de 100 empresas, 30 somente sobrevivem à 2ª geração, 11 sobrevivem à 3ª geração e apenas 3 de 100 empresas, né, 3%, sobrevivem à 4ª geração. Então, daí mostra a importância da gente estar discutindo isso, a importância da gente estar trocando ideias, né, aqui para que a gente possa fazer isso nas nossas empresas da melhor forma possível. A Leidiane e o Romero falaram pontos excelentes, até que eu iria até colocar aqui, mas concordo com todos os pontos que eles apresentaram. Queria só acrescentar, principalmente nessa questão da teoria com a experiência. A gente nunca pode subestimar a experiência do atual, da atual geração. A gente sempre tem que levar em consideração. Muitas vezes, pela inexperiência, assim, eu queria fazer um negócio e eu conversava com meu pai, e por muitas vezes ele falava, dava a opinião dele, e tomávamos as decisões, e, de fato, a experiência prevaleceu muito, sendo que a teoria também, a minha vontade de fazer acontecer, também ajudou muito no processo. Outra coisa muito importante que o meu pai também fez, e ele me incentivou a fazer, que foi um divisor de águas, foi a experiência de trabalhar fora. Assim como a Leidiane comentou, eu trabalhei em consultoria, prestei consultoria na área de economia, que eu sou economista, trabalhei em órgão, até inclusive órgão público, mas cada experiência que eu tive, que foram mais ou menos umas 5, 6, fez com que eu tivesse ampliasse os horizontes. Às vezes, você precisa dessa experiência para você simplesmente não entrar como filho do dono, porque às vezes você só tem aquela visão de mundo ali dentro da empresa, então acaba que você fica um pouco limitado. Então,
esse conselho do meu pai, na verdade, foi um pedido. Tem alguém com o microfone ligado aí. Já desliguei, já desliguei. Obrigado. Então, assim, abrir esses horizontes foi muito importante. E uma coisa importantíssima também, Belisário, para que justamente, como o Romero falou, fazer isso em vida, não esperar acontecer para morrer, basta estar vivo, né? Então, não esperar acontecer o pior para fazer uma sucessão a toque de caixa. Então, meu pai teve muita sabedoria nisso, de fazer essa sucessão de uma forma muito sutil e muito tempo para a gente. Tanto que foi tanto tempo, foi algo até meio que natural. Foi acontecendo, houve um planejamento. Eu fiz uma espécie de um trainee, fui para vários setores da empresa, produção, comercial. Mas isso foi esse tempo que a gente teve foi determinante para o sucesso do processo. E assim, hoje a gente está diversificando nossos produtos. Inclusive, esse mês a gente está lançando o Tucupi, que é todo mundo conhece, claro, né? Já tem linha de molhos também de pimenta. E a gente está prospectando exportação. Inclusive, na missão empresarial que a gente vai pela Panamazônia, a gente vai procurar começar a internacionalização dos nossos produtos, em especial os produtos com apelo amazônico. A gente até, inclusive, está em tratativas com Israel. Nosso produto já foi também levado para Dubai. A gente está procurando levar a empresa para outro patamar. E só para encerrar aqui a minha experiência, assim, que estou compartilhando, queria agradecer o meu pai, que ele está inclusive nos acompanhando aí, e agradecer assim pela confiança que ele tem depositado e pela sabedoria dele também de ter conduzido, de ter nos ajudado a fazer esse processo da melhor forma possível. Basicamente é isso, Belisário. No final, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa esclarecer, eu fico à total disposição. Excelente, Pedro. Muito obrigado. Eu tenho pelo Pedro a maior admiração. Já conheço o Pedro aqui há uns 6, 7, 8 anos e sempre acompanhei um pouco esse processo dele, assumindo lá a Ave Rosas. Realmente Obrigado, o Pedro Belisário. é um exemplo. Muito obrigado. E além de ser um dos... Agora já é casado, já tem filho, mas quando eu conheci ele era jovem, era um jovem extremamente elegante e respeitador, que reconhece o valor das gerações passadas. Parabéns, Pedro. Você é um Obrigado, admirador Belisário. seu. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Carlos, pelo filho, viu? Bem, eu passo agora a palavra para o Antônio Azevedo. Antônio Azevedo é economista, membro do Conselho da Associação Panamazônia, participa de inúmeras outras entidades no Amazonas, é um empresário que tem uma atividade central, uma liderança realmente importante aqui no Amazonas, é presidente do grupo TV Lá, teve a difícil missão de substituir o doutor José Azevedo, o comendador José Azevedo, que era enfim, todos aqui são grandes empresários, mas o doutor Azevedo era uma pessoa reconhecidamente especial, né? Que tem uma história de vida belíssima, e eu imagino que é difícil substituí-lo, mas eu acho que o Antônio Azevedo fez isso também, foi um processo que já vinha, não é, acontecendo, e fez essa sucessão com maestria. Antônio Azevedo, a palavra está com você. Obrigado, Belisário, pela oportunidade. Boa noite a todos. Cumprimentar o meu amigo Irani, Bertolini, Romero, que fizeram uma excelente apresentação, a Leidiane, o Pedro. Contar um pouquinho aí da nossa experiência. Eu acho que não tem sucessão igual de uma empresa para outra, né? A nossa empresa é uma empresa que tem 58 anos, né? Foi fundada na época da Revolução pelo meu pai, que é imigrante português, como muitos que vieram para cá fazer a vida, né? A empresa hoje tem 79 pontos de vendas, espalhados aí pela Amazônia, Amazonas, Roraima. Também é uma concessionária de motos, com 9 pontos de venda. Um shopping, o Manaus Plaza Shopping, que é
operação recente. E também a TV Lá faz parte do grupo da Yamaha, como acionista. Então, esse complexo empresarial ele surgiu, né, da força empreendedora de alguém que não teve grandes instruções, né? O meu pai cursou até o ensino médio, mas deu oportunidade para os filhos estudarem, né? Então, eu fiz administração, economia, como foi falado, e mais 4 cursos aí de pós-graduação, sempre na área financeira, de varejo e de gestão. E a gente nunca sucede ninguém. Eu tinha plena convicção, e assim como o Irani falou, eu comecei a trabalhar com 12 anos, com a carteira assinada, né? Claro que eu já trabalhava antes. Naquela época podia. Inclusive, eu fui no juizado de menores para poder ter autorização para ter uma carteira de trabalho, que naquela época não podia ter. Mas o juiz lá era até amigo do papai, o Roberto. E aí deu o desembargador. E aí eu já trabalho há 47 anos, né? E eu dizia sempre que eu nunca ia suceder o mito, né? Um fundador, uma coisa é ser um fundador e suceder alguém apaixonado pelo que faz. O meu pai trabalhava de domingo a domingo, então não tinha hora. Ele dizia, primeiro a empresa, segundo a empresa, terceiro a empresa, depois a família. E aí ele justificava, né? Porque se a família for bem, a empresa vai bem, né? E aí só depois eu entendi o que isso queria dizer. Eu sempre achava que primeiro vinha a família. E ele fala, e aí eu entendi com um provérbio, com um ditado português que diz assim: casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Se realmente o financeiro não tiver suportando a família, ninguém vai se entender e não vai ter a harmonia. Então, o primeiro grande desafio, eu entendi muito claramente que precisava organizar. Ele, na sua concepção, o fundador, ele é empreendedor. Ele não é um empresário que organiza. Ele começa a fazer e vai. Ele era um excelente negociante, né? Mas na parte organizacional precisava alguém estar arrumando as coisas. E na parte de sucessão, mais ainda, né? A sucessão ele fez da forma dele, colocando todos para trabalhar na empresa. Então, todos começaram a trabalhar, os meus irmãos começaram a trabalhar também nessa época, né? Em 1974. Foi quando se assinou a carteira. Enfim, tem até irmão que já está aposentado, eu não me aposentei ainda. Ainda estou aí nessa vibe do Romero, né? Eu, quando tiver 65 anos, eu disse para meus irmãos, quando eu fizer 60 anos, eu vou me aposentar. Eu vou fazer 60 anos no final do ano, eu ainda não vou me aposentar ainda, eu acho que a gente ainda pode contribuir. O meu pai também era assim, ele achava que logo, com 60 anos, ele podia se aposentar, e depois ele chegou à conclusão que ele nunca ia se aposentar. Ele dizia, eu vou morrer trabalhando. E, de fato, isso aconteceu há 3 anos e meio atrás, ele veio a falecer. Foi quando eu consegui sucedê-lo. Mas, para poder sucedê-lo, eu já fiz um trabalho há mais ou menos 8 anos. Nós começamos um processo de preparar a sucessão. Então, eu entendia que precisava organizar as empresas, criar holdings, organizar a parte estrutural, né? Essa parte estrutural foi a primeira coisa que nós fizemos. Criamos uma holding patrimonial, uma holding operacional e colocamos imóveis numa holding e as empresas na outra. Porque a cultura portuguesa se investir em imóveis. Então, é uma cultura patrimonialista, aplicar o que ganhou na área imobiliária para poder gerar renda, aluguéis. E era como os primeiros imigrantes se sustentavam, não tinha aposentadoria, então tinha o aluguel para manter a família.
Então, essa figura do fundador é algo assim que a gente precisava organizar, porque falaram aí em papéis, a Leidiane falou em papéis, e o principal papel, na realidade, é separar o bolso da empresa do bolso da pessoa física. Enquanto os dois bolsos estão misturados, você não consegue ter uma ideia de onde vem o dinheiro, né? Do que é remuneração do trabalho, o que é remuneração do capital. Isso foi algo que foi fundamental. Para que isso acontecesse, a gente precisava, depois de organizar nas holds, as estruturas, precisávamos ter uma consultoria para nos ajudar a entender o que é essa governança, como é que a gente faz essa governança, como é que a gente organiza as coisas. Porque era aquela história, né? Você precisava, você pegava o dinheiro, e aí não sabia exatamente de onde vinha. Então, de qualquer forma, havia uma certa confusão entre o que é você receber dividendos, o que você receber prolabore. E isso ficou muito claro depois que a gente contratou a consultoria. Então, é fundamental ter uma assessoria de uma consultoria. E eu me lembro que o meu irmão mais velho, a gente estava fazendo uma verificação, uma licitação, uma concorrência entre várias consultorias, e nós olhamos pelo preço, pela competência, e aí o meu irmão mais velho bateu na mesa e disse: não, vamos contratar a melhor. E aí foi feito. Aquela que fez o trabalho de governança no Grupo Simões, nós contratamos. E realmente, o Grupo Simões hoje, para nós, é um referencial em termos de governança aqui na região. Inclusive, eles são benchmark, eles dão palestra por aí, e eu queria registrar isso. E essa consultoria nos ajudou muito, primeiro, a entender, né, as características da família, porque, basicamente, não tem receita pronta, né? Nós tínhamos uma única família, no entanto, e também com uma união em função até da característica do fundador, que era centralizador, era uma figura autoritária, né? uma figura carismática. Imagina suceder alguém. Eu nunca iria suceder. Né? Então, eu trabalhei praticamente 45 anos me preparando para poder sucedê-lo. Né? Tanto é que, quando ele faleceu, não houve uma descontinuidade. Ninguém percebeu, porque eu já estava, né, na retaguarda ali, e eles era quase que uma figura do presidente versus o primeiro-ministro. Então, a coisa aconteceu de uma forma suave. Então, nós customizamos, né, a empresa conforme a característica da família, fizemos um acordo de acionista há mais ou menos quase 10 anos, 10 anos atrás, fizemos o primeiro acordo, inclusive assinamos esse acordo no momento lá, fomos lá para o Areaú Tower, toda a família, primeira, segunda e até a terceira geração também assinou. Então, foi um momento histórico. Aliás, lá no Areaú nós já fizemos o primeiro acordo. Depois, mais recentemente, depois que ele faleceu, nós fizemos um segundo acordo societário, mas assessorado pela Fundação Dom Cabral. Foi quando nós criamos também o nosso conselho de administração, que aí eu acabo, falando em chapéus, eu acabo tendo vários chapéus também. Sou presidente do conselho, presidente do grupo e acabo também fazendo parte da família. Isso aí é um processo, naturalmente, de transição. Mas fazer sucessão numa empresa familiar, o sucedido ele tem que ter desapego. Né? Quando o sucedido, ele, como meu pai, a empresa era a vida dele, a empresa era ele. Então, quem é o Azevedo sem a TV lá?
não tinha identidade. Então, ele era a empresa. E nunca, em momento algum, eu iria sucedê-lo, né? De fato, perante a sociedade. Isso só aconteceu depois que ele faleceu. E isso foi praticamente algo natural, foi uma unanimidade entre os meus irmãos, não houve nenhuma disputa, nenhum conflito. No entanto, a minha preocupação primeira foi dar continuidade ao processo e não deixar a empresa refém do CEO, de quem está na principal cadeira. E eu acho que essa é a função de todo gestor, tornar aquela cadeira ocupável por qualquer pessoa, desde que tenha competência, quer seja da família ou quer seja um profissional de mercado, como fez o Romero recentemente, que está lá como profissional, como CEO, né? Então, um dos segredos também nosso assim, é da transparência, né? Eu faço questão de prestar conta com os meus irmãos, incluindo o meu primo que está participando aqui da reunião. Eles participam das reuniões de conselho de sócio também, onde a gente fala um pouquinho do que aconteceu na semana. Eu tenho uma reunião trimestralmente do conselho de sócio, onde a terceira geração já participa. E nós já estamos preocupados exatamente nessa sucessão. Então, eu diria assim que, para que a gente tenha uma sucessão, a sucessão começa no momento que a empresa é fundada. E o meu pai, inconscientemente, ele já sabia disso. Tanto é que colocou todo mundo para trabalhar. Ele dizia, olha, se acontecer alguma coisa, pelo menos tem um deles vai tocar a empresa, né, do jeito dele. E, de fato, foram mais de 4 décadas de preparação e a empresa cresceu. E a minha principal função dentro da empresa, eu sempre digo, é cuidar dos valores, é cuidar da cultura da empresa. Eu acho que a empresa tem que ter uma alma. E nós traduzimos aquilo que estava no inconsciente do fundador, né, numa cultura em que as pessoas sabem qual o propósito da empresa, qual é a missão e quais são os valores. Nós temos 8 valores e o principal dele, o primeiro, é a espiritualidade. A gente nunca começa uma reunião sem antes fazer uma prece, né? Até a reunião de conselho. Então, esse é o aprendizado. Eu acho que a sucessão começa quando a empresa deve ser fundada. Claro que agora tem toda essa estrutura de governança, conselhos, acordo. Isso a consultoria faz muito bem, né? Então, eu aconselho a ter uma consultoria, como falou o Romero, uma boa consultoria para organizar a casa e para não entregar para o sucessor, um peso. A pior coisa é você receber uma coisa em que todos vão desconfiar de todos, onde não há transparência, onde não há organização, onde não há prestação de contas. Então, essa é a minha função, deixar a coisa arrumada para passar para a terceira geração ou para algum profissional de mercado independente, porque a empresa estando bem gerida, não importa se a empresa vai ser gerida pela família ou por terceiros, porque ela tem que ser auditada, né, também por uma grande consultoria, auditoria externa, ela tem acordo de acionista, ela tem um conselho que também fiscaliza, que orienta, é um contraponto à gestão, né? A gestão, às vezes, eu com meu pai, nós trocávamos, nós fazíamos um embate. Claro que ele sempre tinha a palavra final, né? Mas, no meu caso, eu precisava desenvolver e criar um conselho para ter um contraponto, né? Às vezes, a gente tem algumas ideias um pouco mais agressivas, audaciosas, precisa dos mais velhos para nos aconselhar. Então, nós temos um conselho com 3 conselheiros externos e os demais membros da família. É basicamente essa nossa experiência, Belisário, e ter a transparência permanente, ou seja, tudo que você fizer, você deve falar e compartilhar com a família, só assim você evita os conflitos. É assim que a gente faz, é o nosso jeito de ser, e ter por trás, né, uma cultura forte para poder alinhar todos na empresa como uma grande família, né? Todos numa mesma tônica,
principalmente no propósito da empresa. Porque nesse momento de pandemia, de dificuldade, se você não tiver por detrás uma cultura sólida, né, às vezes, você pode deixar a empresa em dificuldade. Excelente. Antônio, excelente apresentação, muito enriquecedora mesmo. A história de vocês é extraordinária. Mas parabéns, viu, Antônio? Bem, eu peço então, nós já ultrapassamos o tempo, mas eu de qualquer forma peço a vocês um pouquinho de paciência, mais uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos no máximo, para que especialmente os jovens que estão participando aqui possam fazer perguntas. Então, eu gostaria de passar a palavra logo para o Eric Fernandes e também para o Bernardo Benzecri, que é o vice-presidente do comitê, para ver se algum dos dois tem perguntas ou comentários a fazer. Eric? Oi, Belisário. Com você a palavra. Eu tinha anotado... Estão me ouvindo? Me ouvindo, né? Claramente. Ok, eu tinha feito algumas anotações, tá? Porém, eu fiz essas anotações logo que a Leidiana, né? Que ela começou, mas acabou que até o final elas foram respondidas, né? Depois que os outros colegas compartilharam as suas experiências, elas foram respondidas. Então, eu passo para o Bernardo e depois para você de novo moderar as perguntas dos demais. Bernardo, a palavra está com você. Alguma pergunta, algum comentário, Bernardo? Boa noite a todos. Não, comentário é só agradecer por compartilhar a experiência de vocês. Nós passamos hoje por essa... Bom, eu estou nesse estado de aprendizado na empresa de sucessão e eu gostei muito do que a Lidiane falou da experiência dela, que é um desafio você tem que dar o exemplo, né? Então, eu vejo muito isso na empresa, que muitas vezes eu não sei do funcionamento da empresa e você tem que ainda entender esse processo para depois liderar. Isso é realmente um desafio que é constante. Mas obrigado aí por compartilharem a experiência de todos, realmente é engrandecedor, realmente. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bem, então está aberto. Quem quiser fazer pergunta, por favor. Nós temos mais 10 minutinhos para perguntas, se alguém desejar. Se ninguém tiver perguntas, eu vou passar para os comentários finais dos palestrantes. Eu tenho uma pergunta. Por favor, pode fazer. Rafael. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rafael, eu represento aqui a Rocha Paiva Distribuidora, estou fazendo parte da segunda geração. Também tenho aqui junto comigo os meus demais sócios, o Caio Paiva e a Natália Cunha, também fazem parte da segunda geração. A gente também está passando por essa experiência, então agradeço enormemente pelo tempo de cada um de vocês para ter esse tipo de aprendizado. Minha pergunta vai ser direcionada aí primeiramente para a Leidiana Guedin. Ela comentou um pouco sobre o sentimento da primeira geração de insegurança, e às vezes isso é uma coisa notável, às vezes no dia a dia a gente consegue perceber isso. Caio e Natália, que já estão passando por essa experiência um pouco mais tempo do que eu, conseguem compartilhar também um pouco sobre como é que foi, como está sendo esse processo para a gente. Então, eu queria saber um pouco da experiência dela, da Leidiana, como é que foi, quais são as ações que podem ser feitas para poder auxiliar nessa insegurança da primeira, da geração que está passando o bastão. Uma excelente pergunta. Eu me lembro bem, eu vou relatar assim, porque assim, eu estou há 16 anos na empresa e não resolveu. Não quero te desanimar. Mas o que acontece? Eu acho que o fator fundamental é ouvir. E contra fatos e dados não tem argumento, sabe? Então, tipo, muitas vezes, o momento que você quer trazer, porque o que eu sinto, por exemplo, às vezes a gente traz tanta coisa legal que a gente está vendo que dá para fazer, que a gente pode mudar, otimizar processo,
ajustar algumas, tipo, aprumar para outro caminho, e a geração antiga quer continuar utilizando outro caminho, e quando você fala para ir para aquele caminho, eles falam assim, te enrola, na verdade não diz que não vai fazer, mas tipo, faz aquele ouvido de quem, tipo, ó, tô te ouvindo, beleza, tá? Mas no fundo, a gente não consegue implementar. Aí eu vejo que várias vezes eu não consegui implementar porque não era o momento. Então, você vai ter que ter muita paciência de tentar ver o tempo que a empresa está para você, porque se você insistir demais, tipo, ficar batendo naquele negócio que tem que ser daquele jeito, você não vai trazer frutos, porque você vai criar muito conflito. Então, tem que ter o equilíbrio e sempre falar o que você está querendo fazer. Então, por exemplo, eu quero mudar, sei lá, eu não entendo que a participação daquele negócio para nós vai ser saudável. Você entra com vários argumentos e, de repente, o seu pai ou, enfim, os sócios falam, não, mas nós vamos experimentar. E você fica frustrado porque você não foi ouvido nos prós, nos contras, mas o pior é que muitas vezes vai dar certo. O cabelo branco deles, naquilo que eles esperam para o negócio, mesmo você achando que não era uma boa oportunidade, fala, putz, como é que deu certo? Será que é sorte ou será que é experiência? Porque pela regra não era esse o caminho. Então, aí você vai vendo que a experiência que eles trazem para você soma muito. Então, você vai convergindo, você fala, putz, eu tenho que ceder, porque nem sempre o meu jeito pode ser o correto. Então, o que eu digo para você é paciência e resiliência. Muito obrigado, Lidiana. Bem, está aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Se não, vamos passar a palavra para os palestrantes para comentário final e encerrar. Mais alguma pergunta? Sem pergunta. Eu queria pois fazer não, uma pergunta. Na verdade, assim, para o Pedro, eu fiquei impressionada quando ele falou que ele está na quarta, quinta geração. Quarta isso, geração. Né, Pedro? Quarta geração. A empresa foi fundada em 1913. Assim, a minha pergunta é, como está essa estrutura hoje de primos? Tipo, como que está esse povo todo está dentro da empresa, está fora, continuou a mesma sociedade, alguns saíram, outros entraram, como é isso? É muita gente, né? Porque está na quarta geração. Exatamente, é isso que geralmente os grandes problemas das empresas familiares é esse, é que vai abrindo, né, teu fundador, aí vai abrindo, chega uma hora que fica insustentável. Mas no caso específico da Davi Rosas, meu bisavô Virgílio Rosas foi o fundador, e ele vendeu para o genro dele, meu avô, pai do meu pai, vendeu para ele a empresa. Então foi de um sócio para outro sócio aqui, que era meu avô, dentro da família, apesar de não ser direto, né? Então, depois do meu avô, foi para o meu pai e meus dois tios, sendo que meu pai comprou a participação desse meu tio. Então, ficou o meu pai como sócio majoritário e meu tio como sócio minoritário. Então, e hoje na empresa tá eu e meu primo, filho desse meu tio. E tem um irmão que é advogado, que não tem participação, mas vai ter participação no negócio. E o meu outro primo também, pelo lado do meu tio. Então, em resumo, é isso. Hoje está... Isso, exatamente. Hoje está eu e meu primo na quarta geração. Mas graças a esse arranjo, porque realmente, concordo com você, é muito difícil você manter isso se fosse realmente, né, como geralmente é. É porque, no fundo, as famílias acabam... na verdade, a empresa sustenta as famílias, né? Aí eu fiquei tentando imaginar o tamanho disso em relação à estrutura societária que ela foi acontecendo, porque não é qualquer um que chega na quarta geração, assim. Eu fiquei impressionado e parabenizo, porque é um grande desafio. É um grande desafio. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Se não houver mais perguntas, vamos passar para o encerramento. Então, como não há mais perguntas, eu agradeço mais uma vez
ao Eric Fernandes por ter organizado, os participantes que estão aqui hoje conosco, em sua maioria, foram convidados pelo Eric e também pelo Bernardo Benzecri. Muito obrigado a esses jovens empreendedores. O evento nós fizemos para eles, né? Inclusive, eu pensei que o Eric ia conduzir tudo, era só fazer a abertura e deixar com ele. Mas, então, agradeço aos jovens, ao Eric, especialmente, ao Bernardo muito Benzecri. mais... Hein, Belisário? Você é mais experiente que eu. É o equilíbrio. Tá bom. Das gerações. Eric. Então, Eric, mas de qualquer forma, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para você, para seus comentários finais, e em seguida para os palestrantes, e terminamos então. Por favor. Ok. É uma gratidão. Acredito que esse sentimento de gratidão é muito maior dos jovens convidados para com a Panamazônia do que a Panamazônia para os jovens, mas é recíproco, né? Eu acho esse tipo de encontro riquíssimo mesmo, né? Olha só o que a gente está por conferência e talvez para os jovens essa conferência minimize um pouco a importância e o peso do conteúdo e do networking que a gente está formando aqui, né? Que está online. Mas é algo riquíssimo, é algo incrível. Pô, a empresa a V-Rosas tem 100 anos, cara. Eu tenho muito a aprender com isso, né? Eu tenho muito a aprender com todos. O Grupo Rovema é monstruoso, são várias operações. Então, eu fico muito feliz mesmo, e o meu real desejo é que quem veio, quem participou, realmente tenha crescido intelectualmente, tá? E realmente entenda a importância da união e desse compartilhamento para que a gente sempre continue se desenvolvendo. Então, fica o meu sentimento de gratidão. E para você também, Belisário, né? Você é o cara da Panamazônia, parabéns. E Obrigado, Eric. Obrigado, Eric. Bem, então eu vou passar a palavra para todos na ordem de apresentação. Lediana, para seus comentários finais, por favor. Vai eu de novo primeiro, né? Por favor. Eu queria, na verdade, deixar aberto para todos vocês que tiverem, de repente, interesse em trocar ideias, né? É a primeira vez que eu participo do evento com vocês, mas eu fiquei muito feliz e honrada de ver a história de cada um, porque as histórias como é o que nos move, né? Os exemplos, eles empurram a gente de uma forma incrível. Então, o que eu ouvi, né, dos grupos aqui foi muito, muito legal, e fico à disposição para quem quiser conhecer um pouco do que a gente faz aqui em Rondônia, né, em Rondônia, no Acre, como a gente funciona. Queria muito conversar com vocês sobre a fintech, porque eu estou com muitas descobertas para fazer nesse negócio. Quanto mais a gente trocar ideia, melhor. E eu acho que esse é um canal muito bacana. Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço bastante e fico à disposição. Se alguém quiser trocar ideia, eu estou aberta. Muito obrigado. Lediane, se você me autorizar, eu vou adicionar você ao grupo da Panamazônia, que aí você fica em contato com todo mundo, tá bem? Obrigada, Belisário. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o segundo, foi o Romero Reis, por favor. Eu quero agradecer, Belisário, a você, ao Eric, ao Bernardo, aos jovens, né? Agradecer a todos que puderam ficar aqui até o final. Todos nós temos aí nossas ocupações, mas vale a pena investir. E uma questão fundamental, né? A sociedade mundial, ela tem séculos de existência, né? Mas nos últimos 100 anos, a sociedade avançou muito por conta do compartilhar. Então, quando você aprende com a experiência dos outros, você acelera muito, você evita erros e realmente você traz resultados, né? Que coisa maravilhosa ver empresas de 100 anos, aí, como é o caso do Pedro,
ver empresas com mais de 18 atividades econômicas, como é o caso do Grupo Rovema, é um desafio enorme, né? Ver empresas como a do Antônio Azevedo, meu amigo, né? Que também tem uma diversidade econômica grande, tem 58 anos de existência. É isso aí, é um exemplo que fica e é isso que nos move. Obrigado. Muito obrigado, Romero, pela sua generosidade e deferência conosco. Pedro Monteiro, por favor. Obrigado, Belisário. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos pelo tempo de vocês e pelo interesse em escutar. Espero ter contribuído um pouco com a nossa experiência e fico à disposição, caso alguém queira. Vai ser um prazer, inclusive, se quiserem visitar a Virrosas, conversar mais sobre essa questão de sucessão do nosso caso, né? Como bem falaram, não é, cada empresa é um caso, mas pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, com certeza a pessoa consegue ter uma ideia boa sobre essa questão. E é isso. Agradecer e até a próxima. Muito obrigado, Pedro. Antônio Azevedo, por favor, seus comentários finais. Belisário, como tem muitos jovens aqui, realmente é difícil você fundar uma empresa, criar um negócio. Mais difícil ainda é você sucedê-lo. E nesse processo de sucessão, não tem, na estruturação da associação, não tem um caminho certo. Tem um caminho que é confortável para as pessoas que fazem parte da gestão. Então, cada família empresária tem um jeito diferente. Ou seja, a consultoria pode até recomendar e você dizer assim, não é esse caminho que nós queremos seguir. Nós queremos esse, porque nós nos sentimos mais confortáveis, né? Então, é importante, aí a Leidiane falou muitas coisas interessantes, né? De resiliência, e você tem que ter a humildade também em saber que você não é dono da verdade. Né? Você tem que mudar de opinião também. Dentro de um processo democrático, dentro de uma empresa, você ouve todas as partes e a melhor sugestão você adota, né? Se você for o CEO. Senão, às vezes você tem que ceder e concordar com o melhor para a empresa. Porque, no final das contas, o que conta realmente é a perpetuação desse legado. E essa é a obrigação do sucessor. O sucessor tem que dar continuidade a um projeto que deu certo. Obrigado. Tá certo, Antônio, muito obrigado. Então, em nome da Associação Panamazônia, mais uma vez eu agradeço a todos, agradeço aos palestrantes, Leidiane Guedin, Romero Reis, Pedro Monteiro, Antônio Azevedo, aos que nós aproveitamos aqui da presença e também falaram um pouquinho, Adélio Barufaldi, doutor Irani Bertolini, e ao Eric Fernandes, que ajudou, enfim, que organizou o convite para os participantes, ao Bernardo Benzecri e a todos que participaram. Muito obrigado a todos. Eu particularmente achei de uma riqueza fantástica essa live de hoje. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, abraço. Abraço a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, Abraço. boa noite a Fiquem com todos. Deus. Obrigado. Boa noite a todos.